Turma, vamos lá, começando mais um episódio do AtivaCast, podcast aqui da Ativa Investimentos, corretora com mais de 40 anos de trajetória no mercado. Meu nome é Guilherme Geres, sou analista CNPI, assim como esse cara que está aqui do meu lado, que além de ser um grande profissional, é um grande amigo aí que o mercado me presenteou. E, turma, estamos aqui com o nosso episódio, né, número, se eu não me engano, editor, coloca na tela, acho que número 5, então a gente vem entrevistando várias personalidades do mercado. E hoje, pessoal, temos ele, Matheus Lima. Matheus Lima, ele vai se apresentar já, mas contextualizando aqui, ele é sócio fundador da Top Game, analista CNPI, ele também é trader, investidor, empreendedor, empresário, programador de indicador, robôs e, mais recentemente, fundador da consultoria Coeso. Matheus Lima, seja muito bem-vindo ao Ativa Investimentos, São Paulo. Obrigado, Guilherme. Acho que eu nunca te chamei de Guilherme, né? Só chamar Nunca. pelo sobrenome. Foi estranho aqui. Tentei ser um pouco mais formal agora, mas ficou esquisito. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho e poder compartilhar um pouco de conteúdo e um pouco da minha trajetória. Quem sabe pode inspirar algumas pessoas aí de outros lugares do Brasil, né, a perseguir o sonho do mercado financeiro. Boa. Se vocês colocarem o Matheus Lima Amazonas, e ele já vai explicar um pouco do apelido dele, no Google vocês vão ver uma matéria ali de uma mídia de notícia falando o seguinte com o título: De Manaus para Faria Lima. Acho que com esse gancho a gente começa, Matheus, vamos falar um pouco da tua trajetória. Tu que saiu de uma região interior do Brasil e hoje está aqui com muito sucesso, né? Foi, sócio fundador da Top Game, grande parceiro Nelógica, tá aqui hoje na Ativa, né? Uma corretora também referência, a gente está aqui trocando ideias sobre vários projetos. Mas como é que foi a tua trajetória lá do começo até chegar até aqui? Perfeito. E eu acho interessante essa expressão, não sei se ela chega a ser algo que de fato existe, né? Não querendo, obviamente, fazer uma crítica à sua fala, mas existe o conceito de interior do país? Acho que interior financeiro, talvez, né? Porque eu também, né? Mas eu acho que isso é uma boa, por mais que tenha sido sem querer, acaba sendo uma boa provocação pro que de fato acontece, né, com a estrutura de capital no nosso país e existe um motivo para eu ter perseguido o mercado financeiro saindo de Manaus, obviamente, né? Já acabo estragando aí, trazendo um spoiler para o motivo do apelido, que por incrível que pareça, esse assunto sempre volta. Eu lembro numa palestra que ano passado eu dei lá no IBMEC falando sobre o Bitcoin, que o palestrante me chamou para o palco e falou: gostaria que ele explicasse por que o apelido dele é Amazonas. E aí é algo que acontece com frequência, por mais óbvio que seja, né? Meu apelido é Amazonas porque eu sou amazonense, nasci em Manaus, mas tem muita gente que pergunta: mas por que te chamam de Amazonas? E aí, óbvio que eu tenho que responder com um pouquinho de ignorância, né? Não, porque eu sou paraense. Mas brincadeira, óbvio. Cara, então assim, né, para resumir um pouco da história, eu tô hoje com 31 anos, mas eu abri minha conta numa corretora de investimentos para começar a investir quando eu tinha 18 anos. Então, abri, já comecei a me organizar, comecei a fazer os meus primeiros estudos, né, sobre o que é um CDB, o que é uma ação. Cara, aquele bem cru mesmo. Eu sempre tive vontade de investir na bolsa, mesmo sem saber o que era, né? Mas querendo ou não, pelo estereótipo do profissional que investe no mercado financeiro. No começo, não era o intuito eu me tornar um profissional, certificações, empresário do ramo, não era. Na minha cabeça, eu ia atuar em outra área, mas o meu dinheiro eu ia investir, eu queria saber investir, ser muito bom nisso, para que, obviamente, ele também me apoiasse, né? Ele crescesse e me apoiasse nas minhas decisões que eu fosse tomar como empresário, enfim, ao longo da vida. E aí, as coisas foram evoluindo. Óbvio, comecei ali com uma renda fixa, aí eu conheci o que era um fundo multimercado, aí eu, aqui já oscila um pouquinho, né? Então, já tinha mês, por exemplo, que era 0,5 negativo. Eu, caraca, perdi dinheiro, meu irmão. Tá. Mas aí eu já... Acho que é uma trajetória boa para quem quer começar a tomar um pouquinho de risco, né? Sair da renda fixa para um fundo, aí conhecer o mercado de um fundo imobiliário, de ações. E aí eu conheci, de fato, o mercado de bolsa, de ações. Isso 2012, 13 ali, mais ou menos quando tu começou? Isso, foi final de 2012, começo de 2013, mais ou menos. Mas comecei a comprar mais ações, de fato, ali, eu diria que em 2015. Qual que foi a primeira ação que tu comprou? Tu lembra? Caraca, a primeira que eu comprei... Qual a primeira que tu lembra, assim, que tu colocou em carteira? Cara, eu lembro que a minha primeira carteira de ações foi logo... Eu fiquei 1 ano com esse fundo multimercado. Passou 1 ano, eu fiquei, caraca, aí rendeu um pouco acima do CDI. Uau, maravilha. E aí,
Acho que essa época ali já era 2014, mais ou menos, quando eu estava migrando ali, fundo de investimento. Então era um período Dilma ali, 2014, né? Então o juros estava alto pra caramba. Sim. Muito parecido com esse período que a gente está vendo de juros alto agora. Então, pô, rendeu bastante, nossa, né? Mais de 14% na época. E eu, pô, quero minha carteira de ações. E eu preciso até aproveitar publicamente aqui, né? E pedir desculpas ao meu assessor da época, porque eu tenho certeza que eu era o pior cliente de todos. Eu não tinha muito dinheiro. Tá. Assim, eu não era abrir uma conta na corretora com 18 anos, mandei 300 mil reais. Não, eu acho que se eu mandei 5 mil era muito. Só que imagino que tu chamava ele todo dia. Meu irmão, tu não tá entendendo. E aí, eu descobri onde era o escritório dele, eu aparecia sem marcar nada. Tá. Era horrível. Mas tu já era entusiasta do mercado, pelo visto, né? Já tava na tua essência, Então, tinha interesse. Não, pra caramba. O interesse foi construindo ali, né? Eu tinha... Nos momentos dali do meio do trabalho, que eu trabalhava manhã e tarde, fazia faculdade à noite, quando aliviava um pouquinho, cara, final da tarde, eu vou lá. Só que não marcava nada, né? E aí um dia eu lembro que eu cheguei lá com ele, falei, cara, eu quero uma carteira de ações. O que eu compro? Aí ele, não é assim e tal. Eu falei, não, me diz aí. E outro assessor da cabeça não pode tirar. Assim, não né? pode, né? Tá explicando pro pessoal, né? Ele não era um CNPI ou um gestor, né? Aproveitando a organização, não nem falar hierarquia, que acho que não é uma questão de quem tá superior ao outro, não, mas a questão de um faz essa coisa, o outro faz outra. Inclusive, um completa o trabalho do outro. E o assessor, diretamente, ele não pode passar a recomendação de renda variável. O CNPI, o analista, que é o meu caso, hoje é o meu caso, na época não, pode. Só que, obviamente, o assessor tem instrumento, né? Ele, a research do banco orienta que essa aqui é a carteira, etc. Mas eu lembro que nessa conversa com ele, apesar dele ter relutado muito, assim, de me orientar o que era a melhor coisa a se fazer, ele falou, cara, pô, aí lançamos ali na mesa, né? Alpargatas. Eu acho que eu tive Souza Cruz. Souza Cruz? Não tá mais na bolsa, empresa de cigarro, pagava muito dividendo. Tá. Eu tive ações que hoje está incorporada na B3, da CETIP. Eu tive CETIP. Tá. Cara, que eu consigo me lembrar agora rápido de bate-pronto essas. Alpargatas eu lembro que era uma que agradou um pouco mais. Tá. Enfim, era uma carteira meio estranha ali, mas atendeu. E aí cara, chegou um momento que passava meses, cara, se tu lembrar ali, 2014, 15, a gente tava há anos ali já de queda, Sim. né? Foi um período, assim, muitos anos em que a nossa bolsa só perdia valor. E aí eu já tinha pegado muito mais gosto pela renda variável, assim, eu chegava a analisar o gráfico, eu já conseguia abrir o home broker e abrir um gráfico. Ali, esse é o gráfico da empresa que eu Mas até então ações, não chegava a olhar futuros ainda. Não, nem sabia o que era futuros. Tá. Assim, sabia, mas esse mesmo assessor que eu comentei, ele me deu um treinamento, ele não me deu, né? Eu comprei, vamos usar os termos corretos. Eu comprei 2 cursos com ele. Um era sobre investir dinheiro, o outro era investir na Bolsa de Valores. E óbvio que investir na Bolsa de Valores já falava muito mais sobre o mercado de ações e falava sobre o mercado de futuros. Só que quando ele apresentou para mim, ele falou, futuros é algo extremamente alavancado, risco muito maior, se você é iniciante não mexe com isso. Orientação maravilhosa. E de fato eu segui isso. Segui até pelo medo que ele plantou ali, cara, vou ficar longe disso por enquanto. Foi a melhor coisa que eu fiz para aprender do jeito correto. E aí enfim, aí eu montei essa carteira que eu comentei, né, com vários papéis. E aí cara, fiquei ali meio que no 0 a 0, né? Ganha, perde. Passou o tempo e não aconteceu nada. Zerar tudo. Aí eu zerei. Aí eu, cara, pesquisa, estudo. Preciso de uma grande oportunidade. Começava a ler muito ali naquela época e acho que já tinha acontecido o impeachment. Tá. Aí eu já tô falando final de 2015, mais ou menos. Ele foi, se eu não me engano, 16? 15 ou 16? 15, eu acho. Foi 15. Que aí 16 foi onde o Temer já administrou o ano praticamente todo. E ali, cara, e aí foi nesse momento que eu, cara, li por todas as minhas pesquisas que eu fiz ali na hora, óbvio que eu não vou conseguir lembrar em altos níveis de detalhe, mas eu cheguei à decisão final de comprar tudo que eu tinha em ações da Uzi Minas. Aí esse papel ainda tá na bolsa. Inclusive, só fazendo um parênteses, tá?
Nós temos a nossa carteira semanal recomendada, que agora faz pouco mais de um mês que eu tô tocando ela, operacionalizada aqui pela mesa. Fizemos um trade muito bom no Usiminas, né? Acho que sim, quem pegou os Usiminas nesse último mês e meio, entrou comprado, com certeza fez um trade bem legal. Foi um papel que fez parte da nossa carteira durante 2 semanas. E é muito engraçado isso, porque, fazer um parêntese aqui rapidinho, parece que quando você ganha dinheiro com uma ação, quando você ganha e quando você perde, ela fica marcada. De uma forma que, se você ganha muito dinheiro com essa ação, você vai sempre preferir ela para operar de novo. Não existe racional técnico nenhum para isso. Nada no nível técnico justifica, mas no lado emocional, psicológico, é um padrão que se repete com muita frequência. Inclusive, é um dos tópicos aqui do nosso podcast de hoje, os vieses, né? Eu anotei que o viés da aversão ou perda, que é o trader mão de alface, viés da confirmação e o viés da representatividade. Né? Então, ganhei dinheiro com ações da Petrobras, agora eu só vou operar a Petrobras. E aí, enfim, mas voltando ali para a história, eu comprei tudo em Usiminas, cara, basicamente, não querendo, obviamente, diminuir o meu mérito, né? Mas qualquer ação que você comprasse em 2015 e 2016 e segurasse por 2 anos, você tinha ganhado dinheiro. Porque foi um período que a gente finalmente retomou o crescimento na bolsa, né? As empresas voltaram a crescer. E, cara, é aquele negócio, né? Não vamos falar sorte, né? Sorte, deu muita sorte, mas só tive, abre aspas, né? Só tive essa sorte porque eu estava fazendo o que tinha que ser feito, né? Porque eu estava investindo, que eu estava comprando. E o cara, resumindo, multipliquei o meu patrimônio inteiro, porque como eu tinha zerado a carteira e comprado tudo disso, multipliquei o patrimônio por 3,5 vezes. 3,5 vezes. E realizou? Realizei. Não, eu tô falando que eu... Realizado. Eu tô falando, não, isso foi o realizado. Chegou até a chegar perto de 4 ali, mas realizei com 3,5. E foi um timing muito bom porque eu tava indo viajar, eu queria o dinheiro para viajar e coincidiu certo com o momento em que o Trump assume pela primeira vez. 2016? Exato. 2016. Acho que foi, Acho que foi, final de 2016 ali. Mas, não, ele assume 16, mas eu liquidei pouco tempo depois. Que uma das primeiras coisas que ele fez foi, se eu não me engano, taxar o minério de ferro da China, se eu não me engano. Ele começou a brigar com a China, como ele sempre faz. Começou a brigar com a China e o principal ativo impactado foi o minério de ferro. E as ações dos Usiminas começaram a cair. E aí foi nessa queda que ele meio que saiu de perto de 4 vezes o meu patrimônio para 3,5. Eu falei, mano, quer saber? Saí logo. Já vou viajar? Já tá começando a ficar esquisito? Vou sair logo. Aí eu zerei. Eu lembro que eu já tinha viajado, tava nos Estados Unidos, e eu não tava com plataforma nem nada. Aí eu liguei pro broker, liguei pra mesa, eu falei, mano, zera pra mim? Acena minha conta aí, ele zera pra mim? Aí ele zerou. Deve ter feito a comissãozinha boa ali também, né? Da zeradinha ali. Zeragem da mesa. Cara, mas tu citou um negócio muito legal que tu realizou e tu pegou essa grana e enfim, fez ali o teu investimento na viagem e tal. Com certeza. E é algo que eu ouço de alguns traders, não é a maioria, que é aqui entrando pro day trade, né? Já puxando o gancho pra gente entrar também na tua história quando tu entrou no day trade, enfim, futuros. Perfeito. Mas que é realizar, pensa assim, o cara tem hoje, sei lá, 10 mil de margem, opera 5 mini contratos de dólar, faz ali no mês, por exemplo, 6, 7 mil reais positivo. Perfeito. Tem alguns traders, já conversei com alguns traders, já deve ter conversado, que pegam, tiram, mantêm a margem flat e, coloca numa carteira de fundos imobiliários, compra um celular novo, vai fazer um curso, presenteia a família. Isso eu acho muito legal, porque tu mantém a tua margem, tu não vai ali te alavancando naquela ganância de ganhar mais, muitas vezes tu acaba entregando tudo, e tu consegue tangibilizar aquilo que tu ganhou no mercado, né? Porque muitas vezes só dever a boleta ali oscilando positivo e negativamente é que a gente utiliza cartão de crédito, a gente estava falando mais cedo. Começa a usar dinheiro, tu vai ver que tu vai começar a ficar muito mais mão fechada, porque tu de fato tá tirando dinheiro do bolso. Tá vendo ali, né? Mas isso é uma dica, acho que o primeiro insight legal pro pessoal se fizer sentido, obviamente, fez um mês legal, tira, nem que seja metade, 70% e investe, sei lá, comprar uma roupa nova, um livro, um curso. Paga as contas, né, mano? Paga as contas, né? Todo mundo boleto, tá sem conta pra pagar? Que isso? Não, mas é algo que eu falo há muito tempo e assim, eu também faço bastante educacional, né? Tem uns alunos, respondo inclusive muita gente que me manda mensagem que acho que nunca fez turma nenhuma comigo, mas eu vindo pra cá, um cara me mandou, ele começou a me seguir, tipo, hoje, me mandou a primeira mensagem e foi, oi, estou com uma dúvida sobre um trade meu. Meu irmão, eu tô falando com ele ali já. Tipo,
Óbvio, existe uma diferença até onde a gente consegue se aprofundar no educacional, mas eu falo isso porque eu gosto de viver o que eu prego. E, cara, se tem uma coisa que eu defendo muito, é exatamente esse uso do seu ganho no mercado. Porque, cara, conheço muitas pessoas que, infelizmente, já passaram por isso. E eu antes passei por isso, quando eu estava ali muito apegado. Não, quanto mais eu tiver na corretora, melhor, porque mais eu opero mais pesado e tudo. E acabava não materializando isso. Hoje, que eu já tenho mais... eu sou profissional do mercado e já entendo mais isso, eu não hesito de forma alguma. Inclusive, eu mudei ano passado para um apartamento que eu comprei e, cara, eu não tinha dó nenhum de liquidar uma ação minha para transformar numa televisão, para transformar num armário. Tá lá para isso, entendeu? Óbvio. Conforme a minha necessidade de aquisição, vou viajar, vou liquidar. Aí trabalha, ganha, opera, ganha, show. Isso tem que virar alguma coisa. Ele tá lá investido momentaneamente, até o momento em que eu precisar dele. E a grande vantagem é, quando eu precisar daquele valor, ele vai estar maior. Então, melhor ainda. Por causa dos bons investimentos. Por causa dos bons investimentos, das boas operações. Estou generalizando investimentos, mas isso cabe muito para o trader também, né? Que ganha o mês inteiro, e aí no segundo mês ele, não, vou dobrar a mão, e aí não consegue pagar as contas, aí começa a ficar naquela. Porque assim, existe um equilíbrio que a gente tem que ter entre o quanto eu ganho e invisto e o quanto eu gasto. No quesito seguinte, sempre vai ser mais eficiente para os seus investimentos e para o seu trading, que seja, que tudo esteja lá sem mexer e não retire nunca. Ao longo de 50 anos, a sua carteira vai ser a que vai render o máximo possível. Mas isso não é a realidade, né? A nossa realidade, a gente usa dinheiro, a gente quer dar mais conforto para nossa casa, a gente quer ter coisas melhores e isso demanda dinheiro. Dinheiro que, quando você ganha, você coloca no investimento. Então, precisa ter um equilíbrio. Eu lembro que tem uma história, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, mas virou manchete por causa da posição profissional que ele ocupou, que ele era porteiro, segurança de algum prédio. Lá nos Estados Unidos, né? Aí eu acho que não vou lembrar, não lembro de Ele detalhes. era zelador de uma escola. Eu acho que era. E o cara acumulou R$1 milhão, R$1 milhão na Bolsa de Valores ao longo de décadas. E aí isso chama atenção, obviamente, porque quebra, obviamente, um padrão, né, do profissional acumular esse patrimônio e da forma que foi feita. Só que quando você vai pesquisar a fundo essa história, existe um conjunto de coisas que, ao longo de muitos anos, teve muito, mas não... Como é que eu posso dizer isso, né? Mas talvez não deu conforto proporcional ao patrimônio. E aí, não sei até que ponto a gente consegue averiguar a veracidade dos fatos, mas encontra conflito com família. Pô, tem tanto e a gente não tá tendo coisas melhores, não viaja, não curte. Então, assim, é um preço que você paga. Para a sua carteira, sempre vai ser melhor você só colocar, não retirar nunca, mas a vida real é outra, né? Então, a gente tem que materializar isso. Fiz uma carteira de ações e ela tá rendendo 40%, 50%. Óbvio, não precisa, deixa. Agora, putz, isso aqui na minha casa não tá legal. Então, putz, o meu plano de saúde podia ser um pouco melhor. O meu carro podia ser um pouco melhor. O meu computador podia ser um pouco melhor. E eu tenho condições para isso. E aí, botar na balança. Pô, se o meu computador fosse melhor, será que eu conseguiria trabalhar melhor? Já entra num ponto, falando de trading agora, né? Que não é uma realidade, mas vou levantar essa bola. Pô, será que se eu tivesse um segundo monitor, estaria mais confortável, né? O segundo monitor é uma polêmica, né? É polêmico. Você não precisa de mais de um monitor para operar melhor. Algum notebook. Se você for profissional, pelo celular você já resolve. Se você for iniciante, não inventa de operar pelo celular. Mas a questão é, se tirar dos investimentos, tirar do teu resultado do trading, para te dar esse conforto a mais, uma segunda tela, para quem sabe você ter... Beleza, vai operar em uma, na outra você consiga deixar um YouTube para ouvir uma música, ou estar numa sala ao vivo, né? Duas coisas separadas, você não tem que ficar minimizando. Pô, eu quero ver o que o Géry está fazendo ali na live. Eu olho para um lado. Se eu só olhar para o lado, eu já estou vendo minha tela. Não tô, de novo, parece que eu estou incentivando a comprar, mas a questão é, se eu tirar daqui, onde que eu melhoro a minha qualidade de vida? Me torno mais eficiente. E o trading, quando você está ganhando consistentemente, ele pode te proporcionar isso. Mas se você deixa ele sempre ali disponível para alguma cagada acontecer, você não vai sentir no final que, nossa, eu sou um trader consistente nesses últimos 6 meses, mas dei essa vacilada e perdi tudo.
mas eu sou consistente. Na maioria das vezes perdi 6 meses da minha vida. Uhum. Estraguei tudo, meu Deus do céu. Enfim. E isso, cara, isso acontece muito, tá? Só pontuando, completando essa questão. Nesses últimos... Tu tá no mercado já há mais de 10 anos, né? Eu tô mais ou menos uns 7, 8 anos, 6 anos. E conversando com muita gente em evento, enfim, nesses últimos anos aí como profissional. Cara, eu percebi um padrão, tá? Talvez tu concorde comigo. Que é o cara que, com certeza, tu já teve gente chegando pra ti falando, cara, já quebrei a conta N vezes, aquele Mais termo... vezes do que eu gostaria. Ou aquele termo que eu não gosto nem um pouco, que é o quebrei a banca, né? Nossa. Mas eu nunca conversei, devem existir traders, mas eu nunca conversei com um trader, pessoa física, tá? Uma pessoa normal, que tenha quebrado lentamente. Pensem num navio afundando lentamente. Todas as vezes que eu tive experiência de conversar com pessoas que operam, que falaram que já quebraram no mínimo uma vez, foi assim, Géres, eu perdi tudo que eu tinha conquistado em um único trade ou em 2 operações e um dia de descontrole, onde eu operava com até 5 mini contratos. Por algum motivo eu resolvi fazer médio para trás, aumentar a mão. E aí fica muito perceptível que o cara muitas vezes ele tem uma taxa de acerto de 70%, ele está nos 6 meses muito bem, só que ele está levemente positivo ali, ele está construindo o gráfico de montanha, a escadinha ali, tranquilo, bate a ansiedade, incorrem os vieses comportamentais, ele quadruplica a mão dele e entrega o resultado de todos os 6 meses, né? Isso já teve contato com gente assim, né? Com essas histórias, infelizmente, sou bem familiar, mas eu conheço a morte lenta, né, digamos assim. Eu inclusive, estava conversando recentemente com uma pessoa que acompanhava, não vou dizer que chegou a ser aluno, né? A gente geralmente resume em aluno a pessoa que acompanha há muito tempo, mas nunca fez nenhum treinamento comigo. Então, eu estava revendo ali uma história similar, mas já vi outras também, da pessoa que vai perdendo de pouco em pouquinho. Então, todo dia ela perde um pouco, todo dia perde um pouco. E aí, esse pouco vira, cara, 10, 20, 30, 50 mil reais, todo dia perde um pouquinho. Consistentemente, né? Um trader consistente das avessas, né? Perde consistentemente todos os dias, aí ganha um ou outro e opa, vai dar certo. Aí volta a perder. E assim, anos que perde. Opera há anos, perde há anos. Lentamente. Tu Lentamente. identificou algum padrão nesse caso? Era setup, era emocional, era... Eu não aprofundei tanto. Não de novo, aprofunda tanto. Como não era aluno... Entendi. Eu digo não porque tem um preconceito, não, eu só falo com o aluno, é porque o aluno a gente busca, me manda o relatório. Claro. Eu vou agora dedicar algumas horas do meu dia para analisar, para você me dar detalhes do que está acontecendo. Então, obviamente, existe uma diferença de tratativa para beneficiar o aluno. Então, como ele não era, eu não cheguei a aprofundar nisso. Mas, na maioria das vezes, cara, chega a ser um ponto do vício. Tanto que essa pessoa recente que eu conversei, a pauta que surgiu ali, que o meu veredito, digamos assim, o meu laudo, foi, cara, você está com problema de vício. Eu falei, desinstala agora, para. Não é um adeus, mas te reestrutura primeiro, depois você pensa em voltar. Porque já tinha parado de operar na conta real, já tinha alguns meses, acho que uns 3 meses, mas todo dia ele abria a plataforma, clicava um pouquinho para ver se subia, se caía. Aí eu falei, irmão, já não é mais estudo, já não é mais técnica, é só para ver o número subir ou descer, só para ver se tu vai acertar ou vai errar. E infelizmente é possível acontecer o lance do vício, né? Então, aí onde entra a necessidade de você ter um acompanhamento profissional, de uma pessoa que vai te orientar, dizer o que você está fazendo certo e o que você está fazendo errado. E eu vou trazer aqui um exemplo que eu tenho certeza das pessoas que estão assistindo a gente, que já passaram por essa dificuldade no trading, gostariam muito de estar na posição desse aluno. Esse aluno que eu vou te contar agora, ele é da turma de novembro do ano passado. Tá. E assim, já conhecia o básico, tudo. A mentoria do acompanhamento que geralmente eu faço, ela não é para o iniciante que não sabe o que é um gráfico. É um cara que pelo menos já tem um básico, digamos assim. Então, ele já sabia, já operava de vez em quando, mas não era tão ativo assim. Aí eu puxei para perto, ele fez o acompanhamento que a gente fez ali, os 4 encontros, aquela coisa. E aí eu dei as orientações e a melhor coisa, cara, foi que ele seguiu certinho as etapas. Tá. Porque uma coisa é você, comprei a mentoria e assisti as aulas ali e depois vou fazer o que eu quero de novo. Porque, infelizmente tem gente que faz isso. Por um ouvido e sai pelo outro. Sai pelo outro. Ele mandou fazer isso, mas eu quero fazer isso aqui. E aí volta para dor de cabeça, não serviu de nada. Aí já era. Mas esse cara, ele tá com uma disciplina muito fera. Então, ele já tinha o básico, mas não era um trader ativo assim. Aí ele começou a ser. Aí tem uma regra que eu falo na minha aula de gerenciamento de risco,
que eu divido a sua evolução em 3 níveis. Então, se você não é um trader consistente, se você não está satisfeito com os seus resultados, está perdendo dinheiro, que é o caso da maioria das pessoas que estão procurando educacional, óbvio, você não deve operar na conta real. Você vai operar na conta demo e só depois que a gente já tenha definido qual vai ser a estratégia e as regras de gerenciamento de risco, que a gente define nessa mesma aula. Então, com esse aluno, a gente definiu, até o final da mentoria, a gente definiu qual era a estratégia, qual mercado ele ia operar, qual ativo ele ia operar, porque existe uma regra disso, né? Porque por mais que a gente possa operar índice, dólar, Bitcoin, ouro, um monte de coisa, pô, você que está aprendendo, não é porque você está vendo que no YouTube o analista está olhando um monte de ativo que você tem que operar um monte de ativo, certo? Ele está ali, óbvio, para atender. Pô, se ele está analisando índice e dólar, tem gente que só opera índice, gente que só opera dólar. Mas aí o cara está ali operando todos os ativos, então uma coisa que eu defino bastante é, cara, se especialize em uma coisa primeiro. Pega um ativo que você se identifica mais, vamos focar nele. E aí, resumo da história com esse aluno. Ele está aprendendo, está aplicando com disciplina uma estratégia, com disciplina as regras de gerenciamento, tanto do dia quanto por operação. E aí ele passou 2 meses na conta demo, entregou um resultado consistente, mano, humilde, mas estava ali, ó, consistente, bonitinho. E eu falei, ó, estamos pronto para ir para a conta real. Aí ele ficou nervoso, aquela coisa, cara, não sei, tô nervoso. Então já imaginava que poderia dar uma tropeçada. Passou 1 mês, 2 meses ali mais ou menos. Aí ele me retornou, ó, tá aqui o relatório, deu bom, deu ruim. Aí ele começou com $100 mais ou menos. Tá. E aí ele, ó, tô com o mesmo dinheiro. Tipo, ganhei um pouquinho, perdi um pouquinho, tô meio que no 0 a 0 ali. Eu falei, mano, tu não tem noção quantas pessoas dariam para estar no teu lugar para não ter o custo de aprendizado no trade ali. Quantas pessoas não perderiam todo esse dinheiro assim, na mesma semana? Então, assim, ele fez direitinho e tá. Hoje ele me mandou mais informação, tava ali conversando com ele. Então, assim, já tava ali com uns 105, 110. Mas tá crescendo. De novo, ele tá aprendendo, criando conforto. E a intimidade, cara. Na hora que a gente vai operar, seja lá qual for o ativo, ações ou day trading futuros, que foi o que eu acabei criando até um pouco mais de autoridade no assunto, digamos assim, ao longo dos últimos anos, né? Você precisa ter essa intimidade com o ativo, intimidade com o mercado, com a estratégia que você está aplicando. E esse é a essência que eu digo mais. Tem que se sentir confortável, né? Tu falou, tem que ser íntimo do ativo. Cara, tu falou várias coisas, a gente nem combinou, tá? Mas, assim, essa questão do montar um checklist para começar, eu sempre falo na sala ao vivo. Cara, é que nem treinar. Quero começar na academia. Legal. Tu não vai na academia um dia 1 hora, no outro dia tu treina 8 horas, aí tu fica um mês sem ir, aí no outro dia tu vai. Não, tem um padrão. O que eu falo pro pessoal sempre? Define qual que é o tamanho da tua margem. Eu sempre aconselho o pessoal, cara, junta uma grana para colocar de margem, não fica fazendo pix, tirando, colocando, que tem um momento que tu não vai saber quanto tu colocou, quanto tu tirou. Pega ali, junta, isso é uma visão pessoal minha, né, também quero te ouvir, mas não tem também um certo e errado, mas junta ali uma grana, sei lá, 3, 5, 10 mil reais, eu podia operar em conta real, tá, até final de 25, eu operava só dólar. Eu peguei ali uma grana, peguei 5 mil reais de margem para operar um mini contrato de dólar e falei o seguinte, vou operar dólar na conta real, vou operar pelo gráfico de 4R, vou operar das 9 às 11 da manhã e não vou realizar mais do que 5 operações no dia. Esse era o meu gerenciamento de risco definido no menu gestão de risco do Profit. Se eu descumprisse ali algumas métricas, perdesse mais de 300 reais, meu Profit me bloqueava, eu podia descer lá na sala do Marcos, do CEO, falar, ó, libera aí, não tem como, inclusive isso é um favor que o Profit em gestão de risco faz para todo trader, que é bloquear ali para que tu não opere mais no dia. E, cara, eu falo muito pro pessoal, não vai meramente começar a operar, hoje eu opero índice, amanhã eu opero dólar. hoje eu quero operar índice das 9 às 10, amanhã eu quero operar das 2 às 3, porque tanto o índice como o dólar, eles são ativos totalmente diferentes a depender da janela que tu opera. Aquela estratégia das 9 às 10, ela pode não funcionar das 2 às 3. Então, eu falo muito pro pessoal, tenta padronizar. Vai operar só dólar, vai operar das 9 às 10, vai fazer até 5 operações. Por exemplo, hoje a gente teve o CPI e a gente teve uma pancada no dólar ali de quase 20 pontos num candle. Então, o dólar estava praticamente parado ali, marasmo, né? Não vai operar notícia, ou vai operar notícia. Então, é importante definir, não simplesmente abrir o profit ali, vou começar a operar o ativo, só porque sim, amanhã eu opero o outro, porque, cara, é receita pro fracasso, né? Com certeza. Acho muito importante você criar essas definições. Eu, depois que comecei a
a estudar mais. Eu acredito que foi ali para 2018, 2019. Vamos entrar na tua história quando tu entrou no universo de day trade, depois veio para São Paulo e tal. Até aproveitar o que eu ia comentar sobre essa questão de padronização, até querendo ou não, voltar ali para a história, né? Que a gente vai se perdendo, né? Vamos voltar. Eu ainda não cheguei em São Paulo na não história. Chegou né? ainda, né? Não chegou ainda. Mas aí eu zerei essa posição de Usiminas, e aí eu tive um estalo que foi o seguinte, cara, eu consegui fazer isso enquanto eu trabalhava o dia inteiro CLT e fazia faculdade a noite inteira. O que será que esse mercado pode me proporcionar se eu de fato estudar ele, se eu de fato me profissionalizar? Eu vi uma oportunidade e peguei gosto. Não era no começo, como eu te falei, mas aí peguei. E aí quando eu voltei dessa minha viagem, eu já defini e setei, cara, eu vou viver disso. Aí eu com o trabalho já tinha acumulado outros patrimônios. Pô, eu morava em Roraima na época e tinha um bairro novo que estava surgindo, então tinha terreno com preço mais acessível. E aí eu lembro que eu financiei um terreno na época, e aí depois eu vendi ele, então já tinha mais essa receita desse imóvel, botei tudo na bolsa e falei, cara, vou fazer isso, vou operar todo dia. Aí eu fui me especializando no day trade em Colocou tudo em margem para operar para day trade? Mas não futuro. Não futuro, Eu fazia swing trade em ações, porque a minha intimidade era com ações. Entendi. E aí conheci alguns amigos ali que operavam futuros. Aí eu, deixa eu ver como é isso. O meu primeiro day trade em dólar foi em dólar futuro. Eu acho que foi 2018, 2019 também. Não, foi 2018, certeza 2018. E foi preenchendo a boleta eletrônica. Eu não sabia que era a plataforma nem nada. Abri o home broker, preenchi a boleta. Só que eu configurei na boleta o stop, alvo, ele apaga junto tudo, né? Uhum. E aí eu lembro que foi uma operação que eu ganhei 5 pontos no dólar. 5 pontinhos, quantos contratinhos ali? Lembra? Eu tava testando, não sabia o que era. R$50. Pô, legal isso aqui, né? Aí eu fui estudando mais, fui entendendo mais a questão do contrato, comprei mais cursos, comprei mais treinamentos. Cara, eu sempre investi muito no meu educacional, muito. Isso é importante. Pra caramba. Faço isso até hoje. O último relevante, assim, que eu fiz foi a minha pós-graduação que eu fiz no INSPER, em gestão financeira. Eu fiz CFM lá. Foi o mais relevante que eu fiz. Mas, cara, até hoje eu pego o treinamento. Tu consultou hoje, né? Então fiz treinamento para isso também. Enfim. Mas aí eu comecei a fazer isso todos os dias, né? Eu voltei da viagem, comecei a fazer isso todos os dias. E aí entra até no assunto que eu falei da Usiminas, né? Eu já tinha ganhado dinheiro com ela. Eu, caraca, ela vai me dar dinheiro de novo. E aí o que aconteceu? Greve dos caminhoneiros, 2018. 2018, esse eu lembro, como se fosse ontem. Nossa, e eu tava na tela ali na hora. E eu vendo as coisas... Não, pode ficar feliz. Aí eu vendo ali as coisas na tela e eu... Putz, tá ficando baratinho, né? E eu já tinha um básico de análise gráfica, porque eu tinha feito uns treinamentos, eu tinha o estudo básico. E sendo sincero, por mais profissional que você seja, você aplica o básico todo dia. Sim. Então eu tinha o necessário para fazer boas análises. E aí eu comecei a comprar umas ações, aproveitei um pouco dessa queda, Petrobras, e Usiminas caiu muito também. Praticamente tudo caiu, né? Principalmente tudo que envolvia indústria. Pô, você para com os caminhoneiros para uma empresa como Usiminas, por exemplo, que, de novo, acabei voltando os olhos para ela, porque eu já tinha intimidade com ela. Teve a grande queda em V, voltou tudo, né? Voltou em V. Cara, acho que meus 2, 3 primeiros meses ali eu fui fazendo 15, 20, 30 mil reais. E ainda era muito novo, né? Parar para pensar ali, 2018, nem sei quantos anos eu tinha, mas enfim, tinha 25, nem 25. 23, 24. 23, faz a conta pra mim. Eu tinha 23, eu tinha 24. Lembra que eu tava finalizando a faculdade? Era mais ou menos uns 23 anos. Então, assim, pô, tava muito confortável. E eu fui pegando gosto pelo mercado. E aí em Roraima, na época, tinha um problema muito grande com energia elétrica e internet. Todo dia faltava energia, todo dia faltava internet. Pô. Até hoje, se você conversa com alguém de lá, vai lembrar dessa época. E hoje ainda tem aqui e ali uns eventos de energia, internet, tem muita história de rompeu a fibra, que a fibra tem uma história que a fibra vem no subsolo de Manaus para lá. Muito complexo, acho que não tem porque a gente se aprofundar nisso, mas resumindo, tinha muita essa instabilidade. E, pô, já tinha um estresse do mercado, ainda tinha que me preocupar com isso, de ter energia. Com a internet, né? Com luz. Mas aí volta até pro conceito que tu falou, né? É o interior do Brasil, cara. A gente não tem estrutura lá, infelizmente, né? O norte do país é muito marginalizado do resto. Mas... E aí eu
conseguia dar um avanço em questão de estrutura e estabilidade de energia e internet indo para Manaus. Eu estava em Roraima na época com a família. E eu fui morar sozinho em Manaus, fiquei uns meses lá, acho que não chegou a dar um ano. E aí, dessa vez, cara, cuidando só da minha carteira de ações e só fazendo trading. Índice, dólar. E aí eu, cara, fui evoluindo, fui fazendo o que eu tinha para fazer ali, só que ali eu alcancei o que eu diria o meu platô geral. Porque eu estava no apartamento, estava confortável, estava vivendo a vida de trader, né? Eu tinha meta para bater. Tu vivia a vida do trader. Operava, swing trade, day trade. Mas como eu estava falando, o profissional ele não fica o dia inteiro clicando na frente da tela. Cara, isso é muito importante, tá? Até vamos explorar um pouco esse tópico, porque o pessoal às vezes acredita que tem uma correlação positiva entre quanto mais eu clicar, mais dinheiro eu vou fazer, ou eu sou obrigado a ter que ficar das 9 às 6h30 na frente da tela, né? É o contrário, absoluto contrário. E aí o que aconteceu? Eu já sabia disso, que eu já tinha passado por experiências negativas, aprendi muitas dessas coisas, infelizmente, vivendo. E aí eu já entendia, não, cara, não vou fazer muito trade, eu vou... E outra, Manaus e Roraima ali, eu moro antes, né? Então o Futuros abre 8. Então às vezes era 9 da manhã, já era. Entendeu? 9 já, as ações estavam abrindo 9 horas lá. E aí eu já tinha parado de operar, quando não parava, tipo, sei lá, mas era 1 hora antes. Pior dos casos, 11 horas eu tava parando de operar. E eu tinha o resto do dia para fazer nada. E tipo, quando eu comecei a viver a vida do trader, aí eu, pô, beleza, terça-feira, 3 horas da tarde, eu vou pra piscina. Quando eu tem piscina, eu vou pra piscina. E aí eu morava sozinho, né? Tem os amigos. Os amigos estão fazendo o quê? Estão trabalhando. Porra, estão trabalhando, Estão trabalhando. E aí, cara, eu fiquei muito frustrado assim. Eu falei, cara, não quero. Eu preciso aproveitar melhor meu tempo, preciso fazer outra coisa. Já gostei no mercado financeiro? Deixa eu ver o que eu preciso fazer. E aí eu não entendia das profissões. Eu não sabia a diferença do assessor, do analista. Nem sabia o que era analista. Eu sabia que existia o assessor porque eu tinha um. Aí eu, pô, então eu vou ser assessor. Mas aí eu fui começar a conversar, conversa vai, conversa vem. Não, beleza, vou seguir para esse lado. Aí apareceu uma oportunidade para um estágio não remunerado aqui em São Paulo. Falei, bom, já acabei de formar na faculdade, eu vou para esse estágio. E vou fazer uma pós. Aí eu comecei a pesquisar, FGV, o INSPER e tal. Pô, qual que eu vou? Acabou que eu fui para o INSPER. E nesse período, quando eu cheguei em São Paulo, acabou que não tinha o estágio. Aí eu, putz, achei que tivesse e não tinha. Tipo, meio que sumiu a oportunidade, assim. E aí eu ainda consegui me virar, assim, fiz algumas entrevistas com outros escritórios. Cheguei a conversar até com alguns gestores. Cara, pra ter ideia, eu cheguei em São Paulo, eu não tinha terra, não tinha nada, não tinha roupa. Assim, trouxe algumas roupas ali, né? As melhores que eu tinha. Mas falei, vou comprar terra então, né? Bom, vou atender. Pô, tu em São Paulo, mercado financeiro. São Paulo, mercado financeiro. Não, a primeira coisa que eu fiz, primeiro dia, eu cheguei final do dia ali, mas enfim, no outro dia inteiro que eu tive, Faria Lima. Não interessa, eu queria ver. Eu só andei de um lado pro outro ali, só pra ver como é que é. E aí já dá um choque, pô, pra você que vem do interior do país, né? Sim. Você toma um choque absurdo. Eu falei, caraca, é isso aqui, mano. E aí todo mundo nas calçadas ali, muito bem arrumado, alinhadinho. Cara, não tem o que falar, é mercado financeiro, é isso aqui. Vou comprar um terno. Aí eu comprei terno no shopping. Modéstia à parte, né? Sou uma pessoa muito carismática, né? Fácil de fazer amizade. Fiz amizade com um cara que me atendeu na loja. Meu irmão, já passou meu currículo para um cara do banco ali, do banco aqui, da não sei o quê. O cara que vendeu meu terno conseguiu umas 3 entrevistas para mim. Tá. Aí aconteceu de eu... já tinha sido aluno do Alisson em 2019. Aí entra agora a figura Alisson Correia. Entra a figura Alisson Correia. Eu já tinha sido aluno dele de um treinamento de tape reading. Tá. Entra até nesse ponto interessante também, que de investir em treinamento, né? Eu já era um grafista bom, digamos assim, modéstia à parte, né? Já lia bem o gráfico, mas eu não sabia o que era o fluxo. Eu descobri a existência do fluxo de ordens e tudo. Eu, caraca, tem gente que opera sem gráfico, eu quero saber como é que é isso. Por mais que eu não utilize e não utilizo, mas o fato de eu ter aprendido me ajudou muito. E aí eu fui e fiz um treinamento com ele, uma imersão lá em Goiânia. Óbvio que em Goiânia, porque ninguém vai dar treinamento. Hoje talvez tenha mais, né? Bem mais. Mas na época ali, 2018... não, 2019. 2019, putz, era raro você ter um grande figurão do mercado. Eu vou dar um treinamento lá em Manaus, lá em Roraima. Não vai. Essa é a realidade.
Eu cheguei a fazer... Em Manaus eu fiz um gratuito, em Roraima eu fiz um gratuito também, mas não querendo... Pô, mencionei Alisson Corrêa, não querendo me botar do lado, óbvio, né? Alisson Corrêa, pô, lenda do mercado. Mas ele foi para Goiânia. E aí eu fui lá para estudar. Então, criei uma conexão ali com todo mundo e tudo. E eu, quando eu mudei para São Paulo, eu já sabia que ele morava lá. E ele estava dando o último treinamento de 2019 em São Paulo. Tá. E aí todo o treinamento, né? Ainda mais envolvendo o Alisson Corrêa. Tem happy hour todo dia. A gente, em algum momento, eu quero ter um podcast bastidores do mercado pra contar essas histórias aí, mas desculpa te interromper. O editor vai ter muito trabalho pra cortar o que vai ser autorizado pra ser Pô, divulgado. vai ser 1 minuto de episódio e 1 hora de gravação. Exato. Então, aí eu mandei mensagem ali, eu falei, pô, posso ir pro happy hour? Porque na cara de pau eu não ia falar, pô, deixa eu ir pro treinamento de São Paulo sem pagar, apesar de eu já ter feito. Eu falei, não, o happy hour ele não pode impedir que eu vá, mas mesmo assim eu ainda falei, pô, posso colar com vocês? Aí eu, beleza, a gente encontrou no bar lá, inclusive foi no dia que o Flamengo ganhou, eu acho que foi Libertadores, ganhou Libertadores contra o River. De virada 2-1. E ele tinha despachado o Grêmio na fase anterior. Não sei. Tenho quase certeza que sim. Pronto. Então, se lembra porque doeu. Doeu. Esse marcou. Esse marcou. Não, eu lembro que foi o dia do jogo específico, enfim. E aí eu comentei com ele, cara, mudei pra São Paulo, situação essa. Eu lembro que eu não fui nem pedir emprego, eu mencionei, cara, tu tem alguma orientação pra mim? Tu é daqui, tu é do mercado financeiro, pô, tem alguém que talvez eu poderia conversar? Aí ele falou, cara, tô com um projeto, XYZ. A Top Game não existia, e spoiler, esse projeto se tornou um dos maiores projetos da história do mercado financeiro brasileiro. Né? Olha aí, ó, toma autoridade. Mas tanto que não existia nem na conversa com ele, porque ele me explicou um projeto, eu fui ver, tanto que tinha uma obra de um espaço de coworking, que na época o projeto era um coworking de traders. Tanto que ele existiu, só que isso foi final de 2019, a obra ficou pronta abril, talvez, de 2020, e ali o pau já tinha cantado, né? Tudo fechado. Ali já esquece. Pandemia, lançar um coworking na pandemia? Totalmente contrário do que era recomendado, né? Exato. Então, assim... E aí eu lembro que num dia, a gente ainda se encontrou ali, aí ele mencionou, cara, pô, eu tive um sonho que a gente apresentava o mercado em pé, igual televisão. Aí isso ficou, a gente, pô, vamos fazer então, né? E aí, beleza. Conversa vai, conversa vem, com o pessoal de design, CNPJ e tudo. E vamos pensar num nome. Então, pra tu ver como era algo bem cru, no que ele me chamou pra trabalhar, a gente não sabia o que ia ser, porque mudou. Escolhemos o nome juntos, escolhemos a logo juntos. Eu lembro que tinha variáveis do leão ali, né? Sim. Tinha um leão com um focinho mais arredondado, mais quadrado. A gente decidiu... E alternativas pro nome Top Game, tu lembra de alguma que obviamente foi descartada? Putz, eu não vou lembrar. Não lembra? Eu lembro do evento da gente falar, pô, que nome escroto, esse aqui é muito legal. Aí ficou entre provavelmente 2, 3, a gente fechou com o Top Game. A logo também tinha muitas variáveis, a gente escolheu esse aqui. Aí ficou tudo muito bacana, né? Eu acabei participando bem do processo de criação de fatos. Tanto que uma das coisas que ele comentou comigo é, obviamente, né, preciso de um analista CNPI, então estuda para tirar o CNPI. Estudei logo depois. A história para eu passar no CNPI foi bem polêmica também. Resumindo aqui, porque como estava rolando a pandemia, e quem organiza a prova é a FGV, se eu não me engano É a FGV? Sim, é. Banca FGV. É no espaço deles ali eu na fiz Paulista. a minha também na escola FGV em Porto Alegre. Tanto que em São Paulo tinha vários pontos, obviamente, mas eu tava marcando sempre ali pra FGV da Paulista. E aí eu chegava perto da prova, cancelada. Aí eu, mano, fiquei sabendo pelos bastidores ali que tava rolando normal a prova no Rio de Janeiro. Pô, mano, eu vou fazer isso. Pegou o avião, Rio de Janeiro. E são 2 provas, né? Então, sim. A CB, que é a mais decoreba, com todo respeito à conteúdo brasileiro. Né? Que é tipo leis, código de conduta. E tem a prova técnica, que é... Aí tem a fundamentalista técnica, eu fiz a técnica. Que é divertida, né? É legal. Eu acho legal. É legalzinho. Não sei se tá sendo sarcástico, não. Não, é legal, é legal. Eu gosto assim. Não, é que nós, como somos grafistas... Tinha muita foto de gráfico, é Como legal. é que você vende? Mas eu concordo plenamente contigo. A conteúdo brasileiro é muita ética, regulação ali. A lei, a antiga 598. Sim, a conteúdo técnico é, pô, ali tu tá vendo o gráfico ali. Tá, E eu tinha muito mais intimidade, tanto que eu não estudei. Tá. Eu só marquei a prova e fui fazer e passei de primeira. Pô. A CB eu reprovei uma vez. E nessa que eu fiquei tentando fazer na FGV,
Foi a segunda tentativa da CB. E a CB não é fácil, tá? Eu já conversei com outros analistas que reprovaram. Eu passei por 2 e também eu achei a prova bem complicadinha, tá? O conteúdo brasileiro. Não é fácil, não é fácil. E aí eu, cara, tomei o risco. Eu falei, cara, vou pro Rio. Chego de manhã no Rio. Aí já falei com os amigos, né? Pô, deixa eu almoçar aí, depois eu faço a prova e vou embora. Meu irmão, com a roupa que eu cheguei no Rio, voltei pra São Paulo. Fiz a prova, aprovado. Certificação no bolso. No bolso. E aí fiz o resto do procedimento ali para fazer as coisas pro CNPI. E aí, o Alisson, ele é um excelente analista de tape reading, de fluxo de dólar. Se tu for ver qualquer tipo de aula dele, nunca é nada diferente disso, é fluxo de dólar. E aí ele falou, preciso de pessoas que façam coisas diferentes de mim. E eu já vinha com que experiência? Gráfico, ações, índice. Então já enriqueceu mais ali o ambiente, entendeu? Mas aí a gente começou, eu lembro que a gente foi ao vivo pela primeira vez, e acho que foi 18 de agosto. Foi mais ou menos 18 de agosto de 2020. Como Top Game, como canal Top Game. E é isso, cara. É assim, dali a gente começou o projeto, fizemos várias outras coisas depois. Eu saí ano passado, né? Saí da sociedade, eles estão tocando lá o projeto ainda. E aí eu saí, montei minha empresa de consultoria. Ainda opero, obviamente. Foi até interessante que quando eu saí da Top Game, como eu fazia muita sala ao vivo e passava muita recomendação, eu não podia operar na conta real que eu passava recomendação. Como eu saí, eu já estava um tempo sem fazer sala nesse processo de saída, eu voltei a operar. Por mais que eu seja CNPI, eu posso operar. Não estou passando recomendação formal de compra e venda de índice dólar. Então, eu voltei a operar também índice dólar. Cara, foi muito bom. Está sendo muito bom, apesar de que depois que eu abri a Coeso, a minha agenda ficou um pouco conturbada, digamos assim, né? Mas pô, assim que eu saí, eu voltei a operar muito firme. Putz, foi muito bom. E aí, essa foi a trajetória. Cara, assim, tu foi bem humilde, tá? Tu passou pela Top Game, que é um dos maiores... Assim, tô falando real, tá, turma? É um dos maiores projetos de mercado financeiro. Tem alguns que marcam, né? Óbvio que cada pessoa tem o seu ponto de vista, a sua trajetória, mas com certeza pro pessoal que em algum momento teve interesse ou se tornou trader, porque a gente teve o boom da pandemia também, né? Mas a Top Game, com certeza, tem números, né? Acho que foram o quê? 15, 20. Eu lembro que entrevistei já tu, o Alisson, pela Nelógica, eu sempre fazia o dever de casa, estudava ali, pô, entregas da Top Game, números e tal. Sempre eram algumas dezenas de milhares de alunos formados, de alunos impactados, de mentorias, de treinamentos. Tem várias histórias do Top Game rodando o Brasil, fazendo tour, fazendo treinamento. Isso, em algum outro momento, talvez traga tu, o Alisson, aqui pra gente, acho que fazer um grande episódio desse que eu considero humildemente um dos maiores projetos do mercado financeiro brasileiro, assim, em termos de educação para o mercado. De fato, eu boto como primeiro lugar também em relevância e em impacto na sociedade, eu diria, né? Em alcance. A gente, se eu não me engano, por dia alcançava ali 30 mil pessoas na transmissão. Por dia. Acho que só em uma das transmissões. A gente tinha várias outras. Fora os outros projetos, fora as redes sociais que a gente tinha também. Assim, esse número que eu estou falando é só de uma live de trade ao vivo que a gente fazia. Educacional, presencial para 150 pessoas. Foi realmente muito impactante para o mercado como um todo, né? Mas eu até lembrei agora que eu trouxe esse contexto para terminar a história até onde eu chego aqui. Mas tu tinha perguntado a respeito da estrutura, né? Sobre ter essas regras de operar. Sim. E aí eu contei essa história e ainda esqueci de comentar que em 2019... Nesse período em que eu estava vindo para São Paulo, meio que já me movimentando para sair de Manaus, eu comecei a estudar muito robôs. Foi o meu primeiro contato com robô. Tinha um amigo lá de Roraima. Hoje ele até é policial federal. Ele sempre foi muito engajado com Bitcoin. E aí eu lembro que na época ele tinha um grupo, uma comunidade da galera que tinha robôs e tal. Eu falei, pô, como é que é isso? A gente trocava muita figurinha. E aí eu comecei a pegar gosto pelo negócio. Aí eu comecei a entender as formas de você ver o mercado, de uma forma subjetiva, né, mais qualitativa, e você ter realmente métricas objetivas para mensurar o mercado. Porque eu tinha de vez em quando umas tropeçadas de... por um exemplo, tá? Eu vou comprar perto da média. Aí eu comprava, o mercado caía, me estopava e depois ia. Aí eu, então não comprei perto o suficiente.
E aí eu esperava chegar mais perto, aí ele ia sem mim. Já estava perto o suficiente. Só que o que é perto e longe? É subjetivo. Uhum. O que é muito pouco? O mercado andou rápido ou devagar? O que é isso? Qual que é a média? Por que a aritmética não é exponencial? Por que é de 5 e não é de 8? Mas eu digo mais esses conceitos que não é metrificável. Entendeu? Tipo, a média você consegue depois definir essas coisas. Mas você não consegue, por exemplo, desenvolver uma automação e configurar, quando chegar perto você compra. Não tem, não tem isso. Como... O que é perto pro robô? Uhum. Aí ele comprou, mas para mim não era perto. É muito subjetivo. Para ti é uma coisa, para mim é outra. Eu comecei a entender o que era um conceito mais binário de mercado. E é perigoso a gente usar essa palavra. É quando perigoso. Fala de esqueça, não tem nada a ver com opções binárias, esquece. Binário é algo que ou é sim ou é não. Uhum. Então, ou tá para cima ou tá para baixo. Não tem meio termo. Ou tá dentro ou tá fora. Uhum. É ou não é. Isso é algo binário. Então, na automação, quando eu comecei a estudar, eu comecei a mudar meu comportamento. Quanto mais eu estudava sobre automação, mais eu mudava isso. E em 2019 eu cheguei a ter algumas automações rodando. Uhum. Eram indicadores mais de tendência também. Eu nunca vou esquecer. Eu tava no meu aniversário de 2019, eu fui para Foz do Iguaçu, ver as cataratas. Tá. E aí eu tava com o robô ali. No final do dia eu fui olhar no meu aniversário. Meu aniversário, né? O robô vai performar bem. Vai me dar de presente. Aí eu lembro que eu perdi acho que uns R$1.900. Poxa. Não, mas aí no outro dia eu ganhei uns 2.500. Tá. Mas podia ser no meu aniversário. Podia Nem ser, sabe, com chave Ficar de ouro. felizão. Mas que o robô operava uns 5 contratos, surfava tendência. Índice. Mas ele não perdia em média isso, não. E mesmo assim, eram meus primeiros robôs que eu tava criando, algo muito cru. Tipo, já dei relativamente uma boa sorte, né, com isso. Mas enfim. E aí eu comecei a entender a importância de eu ter essas regras que a gente estava comentando. Ter bem definido o que é que eu vou fazer. Porque teve uma mulher, faz umas 2, 3 semanas, de novo, né? O pessoal me manda muita mensagem no Instagram pedindo ajuda. Ela, Matheus, aconteceu isso e isso aqui comigo. Aí o que era que tinha acontecido com ela? Você acha que eu fiz certo? Eu lembrei. Ela usou essa expressão. Segurei um baita loss. Isso virou até print, óbvio, porque eu omito quem é a pessoa, né? Mas virou um print para eu comentar. Eu segurei um baita loss e voltou no preço. E eu saí com medo, porque eu já tinha passado sufoco. Que não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Não, tudo, do começo ao fim não fazia sentido. Uhum. Tanto que a minha resposta para ela foi, primeiro que já não deveria existir o baita loss. Pode existir o loss, a perda. Isso pode existir. O baita não. Uhum. Entendeu? Sim. E aí eu falei para ela, se você tá em dúvida do que deveria ser feito, é porque você não sabe o que você tem que fazer. Uhum. A partir do momento que você sabe qual é o tamanho do seu stop, você vai seguir. Uhum. A partir do momento que você sabe a sua regra, eu chamo de caminho. Você sabe o caminho que você tem que seguir no mercado, você sabe quando que você tem que comprar e quando você não tem que comprar. Matheus, eu opero, um exemplo, tá? Não estou falando que você tem que fazer isso. Eu compro quando a 9 cruza para cima da 21. Trouxe um Larry Williams padrão aqui. Compro exatamente no primeiro candle que a média fecha acima. E aí, já aconteceu, média tá para cima, mas tá ali fazendo um monte de coisa. Imagina um cenário aleatório do mercado, médias para cima. Ele, eu tô querendo vender. Mas por quê? Não tá na regra, tua estratégia não é essa. Mas a partir do momento que você tem uma estratégia, você sabe quando que é o momento de entrar e sair, você já elimina todas as outras possibilidades de entrada que você acha que deveria fazer. Mas aqui tem uma outra estratégia que eu sei que existe, que aqui é uma venda. Meu irmão, mas não é a sua. Não é toda a movimentação que você acha que tem que aproveitar. Eu tinha muito isso no começo. O mercado chacoalhou para cima e para baixo. Aí caraca, eu devia ter comprado, devia ter vendido. Eu não vi alguma coisa que deveria ter sido vista. Na minha cabeça era isso, mas está errado. Hoje, quando eu vou para o mercado, eu entendo que eu tenho um conjunto de regras que eu tenho que seguir. Não é a regra do mercado. Não é? Às vezes as pessoas acham que elas têm que encontrar o que é que o mercado diz que tem que fazer. Como se fosse uma regra universal, né? Como se fosse uma regra universal. E eu vou te falar... Foi até uma das coisas que eu tive meio que uma crise existencial uma época. Sobre o trading, assim. Porque você começa a perceber de fato o que importa na hora de operar quando você conhece outros operadores que são lucrativos. Por exemplo, eu operava gráfico, era lucrativo. E eu conheci o Alisson e o Leozinho, que são muito lucrativos operando
tape reading. Os caras não têm um gráfico na tela. E são muito bons nisso. E mesmo falando do gráfico, tem as variáveis. Tem um cara que é totalmente clássico, que não usa indicador nenhum. Tira até o ativo. Eu conheço trader que opera swing trade, que tira o ativo, tira a marca d'água e olha pro gráfico para não saber qual é a empresa, para não se enviesar. Caraca, aí sim. Esse é o cara... Esse é o frio, é o extremo, Esse é o frio, né? Esse é o frio. É, mas aí, na análise gráfica, tem a análise clássica, o cara, perfeito. Só o preço para ele já tá perfeito. Ah, não. Pô, tem os operadores com indicadores, análise técnica. Você pode ser muito lucrativo fazendo isso. Tem o SMC. E aí tem a galera que usa outros ativos internacionais para usar correlação para operar e dá para ser lucrativo. E aí se você questionar, né, tentar se colocar ali na posição do aluno chato, né, com todo respeito. Pô, mas e aí? Não dá, tipo, não toma stop nunca? E para todas essas pessoas que são lucrativas, a resposta é sempre a mesma, mas eu tenho gerenciamento. Então, no final das contas, tudo meio que volta para isso. Não que você pode fazer qualquer cagada, né, fazer qualquer besteira e aplicar um gerenciamento vai dar certo. Mas se você encontrar o que você se sente confortável, seja com ou sem indicador, seja o SMC ou não, seja lá qual for, você está confortável em fazer aquilo e você aplicar um gerenciamento de risco que condiz com uma lucratividade de longo prazo, você pode fazer, cara. Entendeu? Eu parto muito desse princípio. Turma, um dia a gente vai gravar um episódio aqui com os bastidores aqui do podcast, mas já subiram a plaquinha aqui que a gente... Quando o papo é bom, ele corre rápido, né? Tem mais alguns tópicos aqui, inclusive já fica o convite, tá? Pra vir pra um episódio parte 2. E aí, um parte 3, parte 4. Acho que esses dias a gente foi almoçar, era pra ser rápido. Aquele domingo eu tava cheio de coisa pra fazer. A gente acabou ficando a tarde inteira na churrascaria. Foram várias Patagônias, bons quilos de carne lá e o papo foi muito bom. Temos que repetir, vamos repetir mesmo. Por favor. Mas, assim, acho que de conclusão, né, antes da gente partir pro tópico final, tu nunca deixou de buscar por educação, nunca buscou de buscar por bons mentores que tendem a, no bom sentido, te trazer atalhos ou te mostrar o bom caminho. A educação, ela não ocupa espaço, eu também nunca deixei de fechar a mão para pagar uma certificação, uma pós-graduação, é o que nos alavanca. Tu começou operando na mão, e agora tu utiliza também muito inteligência artificial, te especializou na formação de indicadores e também de robôs, né? Correto. Vamos só concluir essa parte do trade. Antes disso, antes de saber a tua opinião sobre o impacto da utilização da automação de estratégias e quanto que a automação ela é importante para a turma. Gostaria de te dar um presente aqui em nome da Ativa, tá, Matheus? Então aqui, ó, Ativa Trader. Esse aqui é o nosso brinde aqui para os nossos convidados, que sempre vem com a gente, inclusive para a Thumb aí, ó, editor. Pode agradecer depois, tá? Tá aí, ó, brinde pro nosso convidado de hoje. Matheus Lima tem mousepad, garrafinha, quando for correr no Ibira, né, meu? E tem a sacolinha também, né? Tem a sacolinha bonita, né? Na hora que eu precisar, eu guardo minha sacola tudo. É isso aí. Sempre aparece a oportunidade. Putz, tem que... Leva aquilo ali, putz, sacola, tem sacola. Aí, ó. Isso aí. Sacola muito boa, inclusive. Aqui, não, muito boa. Nossa marca. Ativa Trader, tô com a nossa polo, Ativa Trader por baixo hoje, mas hoje tô com o meu colete à prova de loss, meu colete trader aí, aqui. Ó, pronto. Mas, cara, vamos de forma resumida, assim, porque depois eu tenho um ping-pong legal aqui contigo, mas, assim, 3 minutinhos, vamos falar um pouco sobre a importância da automação de estratégias aí pro trader e também como uma solução para aquele trader que não consegue se achar muitas vezes operando na mão, né? Perfeito. Cara, eu acho que a automação ela é a melhor solução que tem para o trader que quer essa fonte de renda da bolsa, né? Ele quer ter esse recurso sendo investido, sendo operado, mas existem alguns cuidados, né? Porque da mesma forma que o trader na mão chega com aquela ganância da estratégia milagrosa de não, hoje eu vou aposentar, infelizmente, na área de automação, a gente tem essa ganância variável também, né? A gente viu muitos casos, infelizmente, né? Do robô não sei da onde, que faz não sei o quê, que promete isso, que promete aquilo. A realidade era um pouco diferente. Na realidade eu tenho uma automação, eu vou trazer um exemplo bem seco aqui. Eu tenho uma automação que opera um mini contrato. Eu vou trazer um exemplo de índice, que para quem tem um histórico mais longo de automação sabe que é muito mais simples, não vou falar que é fácil, mas é mais simples você encontrar um conjunto de regras lucrativo no índice do que no dólar, e o dólar é um pouco mais pesadinho, aquela coisa também. Então, uma automação operando um mini contrato no índice. Show. E ele opera a tendência. Legal. Eu preciso criar uma outra estratégia que não seja correlacionada a ela.
tanto positivamente quanto negativamente. Traduzindo agora, né, para uma frase mais popular. Eu não posso ter um robô que vai fazer algo muito parecido, nem algo muito contrário. Se for muito contrário, sempre que ele comprar ele vai vender, Vai ficar arrediado no vai zero, ficar né? arrediado no zero, não faz sentido. Nesse caso, não. Eu preciso colocar esse nesse caso, não, porque tem um vídeo meu no YouTube que viralizou de uma estratégia que eu trouxe para a galera sobre comprar e vender no mesmo preço em contas diferentes, conta hedge. Não vamos aprofundar nisso aqui, vai ficar para a segunda live, mas eu preciso dar esse disclaimer porque é uma estratégia que eu, não vou dizer que eu desenvolvi, mas que eu refleti sobre ela, eu já trouxe esse material. Então existe uma base de pessoas que me conhecem por causa dessa estratégia. Mas enfim, majoritariamente, se você vai ficar comprando e vendendo no mesmo preço só, não faz sentido. Da mesma forma, tem 2 robôs e eles compram praticamente sempre no mesmo lugar. Aí você não tem 2 robôs, você tem um que opera 2 contratos. Então o ideal é que eles sejam descorrelacionados, não tenha conexão entre eles. Mas que preferivelmente seja uma estratégia diferente. Se esse opera tendência, eu quero um descorrelacionado que opera reversão. E eu posso ter variáveis ali de robôs que operam tendência e variáveis de robôs que operam exaustão ou outros princípios. Tem robô que opera tamanho de gap, tem robô que opera variação percentual. Não necessariamente é um conceito de tendência ou reversão, mas tem esses pontos. O ideal é que você tenha uma carteira de automações, por isso que eu mencionei automação que opera um contrato só, porque a partir do momento que você tem um conjunto em que cada um está operando um contrato, você tem algo... É igual ao conceito da diversificação, da teoria do portfólio, que reduz o risco do portfólio inteiro. Então, pode ser que você tenha 3 robôs que estão comprados, 2 que estão vendidos, imaginando uma carteira de robôs com 5. Vai aparecer um saldo ali de que você vai estar só com 1. Mas, em algum momento, quando elas começarem a zerar, você vai ter essa posição variando e o resultado no final do dia tem uma probabilidade maior de você ter um resultado positivo. Óbvio que existem, de novo, muitas variáveis aqui na hora da elaboração. Não sei se era o teu objetivo aprofundar nessa criação, porque a gente tem que falar não somente do backtest, mas do in-sample, do out-of-sample, do walk-forward. Analisar esses conceitos. Analisar a estratégia dentro e fora da amostra, né, traduzindo ali. Mas foi exatamente isso que eu venho estudando ao longo dos últimos anos. E para criar indicador, para me dar os melhores sinais, para filtrar as melhores movimentações do mercado, eu também utilizo esse mesmo processo. Né? Porque eu preciso que o indicador represente uma condição técnica assertiva, uma condição técnica que majoritariamente vai me entregar bons sinais, boas leituras. E eu usei até uma expressão agora assertiva. Eu preciso reforçar que, para quem me conhece há mais tempo sabe, eu sou um grande defensor do payoff e não da assertividade. Né? Desse conceito, as pessoas às vezes me procuram, eu estou desesperado porque eu estou acertando 80% das minhas operações e eu perco dinheiro. Eu tenho um aluno que em semana ruim ele me manda relatório com 28%, 30% de acerto e está positivo. Mas, enfim, é o lance da experiência dele e está me acompanhando há muito tempo, né? Sabe? Aplica o que eu defendo e tudo. E quando a gente vai criar uma estratégia de automação, na maioria das vezes, se você conseguir uma estratégia que tem uma taxa de acerto com uma frequência boa, maravilha. Mas o foco, o ideal é que você tenha uma estratégia que, no longo prazo, seja lucrativa, mesmo que a taxa de acerto dela é 40%, tanto faz. Se ela é lucrativa, se ela tem um payoff legal. Imagina, você ter 5 estratégias dessa, bom demais. Trouxe um site muito bom que é... Pessoal, a gente não vai aprofundar aqui em automação, a gente já vai para o nosso ping-pong final, mas essa questão, esse insight que tu trouxe de criar uma carteira de robôs, ela é importante, né? É exatamente igual uma carteira de ações. Tu não vai ter uma única ação, tu vai ter um conjunto de ações que no médio e longo prazo tendem a andar no positivo. Em breve, teremos alguns conteúdos, algumas novidades relacionadas à automação, em especial também aqui com o Matheus trazendo educacional. O Matheus também é grande educador no mercado financeiro, então em breve aí, novidades, pessoal, preparem-se. Matheus, vamos falar agora, vamos entrar na verdade. Eu tinha alguns outros tópicos para falar sobre mercado, lembrando que hoje é dia 10 de junho, hoje de manhã nós tivemos o CPI, amanhã nós temos o PPI. Semana passada nós tivemos um payroll muito forte que derrubou o mercado.
Nós tivemos o guidance da Broadcom falando que não tem uma demanda muito grande, que derrubou o mercado de tecnologia. Nesse momento temos o nosso time de assessoria aqui e o monitor de mercado do Profit marca um leve banho de sangue do nosso Ibov. E na sexta-feira nós temos o IPO da SpaceX. Então, assim, eu ia comentar isso. breaking news não falta. Eu tô me coçando pra não comprar ações da SpaceX na próxima semana, só pra dizer que eu sou sócio do Elon Musk, tá? Tu tá acompanhando de perto aí e tal? Tô acompanhando muito de perto. Muito de perto. Não sei se tu viu a quantidade de milionários que ele vai formar, o pessoal que trabalhava na cafeteria da empresa, vai criar novos milionários, milhares de novos milionários, 400 pessoas vão valer, digamos assim, né? 400 pessoas para ter 100 milhões de dólares, umas 40 ali para virar bilionários. Cara, coisa bizarra. A gente tem avançando também, acredito que para os próximos dias, se eu não estou enganado, se eu não me engano, também para sexta ou para a próxima semana, Anthropic e OpenAI, também caminhando para o IPO discreto, né, um pouco mais discreto. Sábado tem Jogo do Brasil e a luta do Poitin. Exatamente. E rolando um conflito no Oriente Médio também, né? Então, assim, a gente tá num período muito aquecido, né? Tem oportunidade para tudo que é lado. Follow-on também da Meta e do Google também foi anunciado recentemente, então vão captar mais grana aí no mercado. Mas papo que é bom, passa rápido, vamos entrar no nosso ping-pong aqui. Matheus, de forma bem rápida e breve, tá? Sem pensar muito, recomendação de um livro, pode ser ou não de mercado? Algo que tenha te marcado que tu gostaria de recomendar para alguém? Cara, o meu primeiro livro técnico que eu li, assim, que para mim foi um grande divisor dos meus estudos, por mais que eu tenha feito muitos cursos, ele balizou a minha base, assim, eu li o inglês do Steve Nissen, que o Steve Nissen foi o cara da Merrill Lynch que trouxe a análise de candlestick para o Ocidente. Ele foi lá no Japão, fez todos os estudos e trouxe para cá. Ele tem a versão traduzida aqui no Brasil, eu não lembro quem que traduziu, mas esse livro Candlestick Analysis. Análise de candlestick. Então, ele traz ele não traz essa versão do candlestick no cara crachá. Sempre que apareceu eu compro, sempre que apareceu eu vendo. Ele traduz, de fato, o que significa cada coisa. Por mais que eu seja grafista, Mano, desculpa, tá dando uma puta resposta longa. Não, tranquilo. Mas eu acredito muito no candle pelo contexto. Pelo contexto, né? Não só... Porque assim... Nossa, o pessoal tem aquele monte de figurinha pegado na parede, não, e fica fazendo o cara crachá. Apareceu um martelo, agora é compra. Esse aqui tá dizendo que é compra, esse aqui tá parecendo que é venda. Então, assim, acho importante a leitura de candlestick dentro de contexto. Então, esse livro é muito bom, Candlestick Analysis do Steve Nissen. Uma música ou uma trilha sonora, ou uma banda aí que pode ser que se fizesse um dia um filme autobiográfico do Matheus Lima, aquela música que tu fez... essa música é desse filme aqui, da história, da vida do Matheus Lima. Caraca. Putz, eu gosto muito de Fala Mansa, cara. Olha aí. E eu vou te falar, na minha primeira semana em São Paulo, foi um dos choques daqui de São Paulo também, porque assim, aqui, final de semana, você topa, vou num bar, tem uma banda gigante, eu fui pra um show gratuito ali do Jeito Moleque, E o que é isso, cara? Aqui em São Paulo você tem essas coisas. E aí eu cheguei aqui, vou pegar um forrozinho ali em Pinheiros, que, Manaus e Roraima ali, forró é forte, tá? E o pai dança. Sim. Que é pai de valsa. Vai dizer que tu foi aqui e tava tocando Fala Mansa. Meu irmão, eu tava com um grupo de amigos, vamos ali tomar uma. Vamos. Chegamos lá, surpresa pra todo mundo. Quem tava tocando lá? Fala Mansa. Olha aí, que loucura. E assim, tipo, eu gosto assim, eu tava parado ali no meio da galera, assim, porra, da hora. Eu não tava nem na resenha com a galera, não. Eu tava lá, mano, os caras do show do Fala Mansa aqui. Eu gosto bastante. Boa. Agora, um ativo para... Eu já sei essa resposta, mas um ativo para operar para sempre. Se tu pudesse operar apenas um ativo. Day trade. Eu abro meu Profit, o único ativo que eu consigo colocar na tela para operar. Vou dizer o índice, né? O ativo que tu te especializou, que linka muito com teus princípios de se especializar Apesar de eu no gostar ativo. muito do dólar. Gostar muito do dólar, mas, cara, vou pro índice. Essa aqui também se tornou um consenso entre os nossos convidados, que é, se tu pudesse ter comprado, investido em um ativo há alguns anos atrás, qual teria sido? O profeta do passado, né? Só tem um, né? Só tem um. É o Bitcoin. Olha aí, ó. Até agora, todos falaram 10-0 para o Bitcoin. Bitcoin, mas será que... Eu não tenho esses números, mas será que Nvidia já não passou? Nvidia? Não passou? Importante, vamos levantar isso aí. Importante, tem que botar um comparativo. E agora, uma última pergunta, que é a seguinte. Tu falou que tu teve a tua experiência lá, quase se formando, entrou no mercado em 2013, né? 2014. Correto, 2013. Se hoje tu saísse aqui da Ativo, descesse na berrina, ele entrasse numa máquina do tempo e saísse lá no teu primeiro dia no mercado, primeira vez que tu descobriu o mercado financeiro, com toda a experiência que tu tem hoje,
O que tu falaria pro Matheus Lima de 14 anos atrás? Não vai voltar. Não vai voltar. Ele entenderia? Não vai voltar. Parece um cara igual a ti, 10 anos mais velho, e fala não vai voltar. Talvez de primeira, assim, se eu falasse só isso, na hora ali ia ficar confuso. Bom que dá um mistério, né? Ia talvez me obrigar ali a ficar refletivo. O que não vai voltar? E na primeira oportunidade que eu tivesse comprado no índice, ele não parasse de cair e eu falar, cara, vai voltar. Ele ia lembrar. Não vai voltar. Olha aí, nossa, profundo. Profundo, né? Profundo agora, hein? Cena de filme agora. Matheus, muito obrigado, tá? Valeu, mano. Obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Inclusive, não falamos aqui da Coeso, mas encerrando, apresenta a Coeso pra turma brevemente e também as tuas redes sociais, onde o pessoal te acompanha. Perfeito, você me encontra no Instagram, pesquisando Matheus Lima Amazonas já me encontra, mas o @é Matheus com TH DS Lima. No YouTube você também me encontra como Matheus Lima Amazonas e o @ do YouTube é @Matheus AMZ, né? AMZ é a abreviação de Amazonas. Hoje eu sou consultor de investimentos independente, atendo as principais casas de investimento do Brasil. Comecei agora em janeiro, então está sendo um desafio, né? Está sendo uma nova jornada depois que eu saí da Top Game. Continuei com o educacional, ainda vou continuar com o educacional, continuar ensinando as pessoas. Hoje eu estou aproximadamente com 16 milhões de reais, se tudo der certo ali. Ao continuar galgando mais patrimônio, cuidando de cada vez mais famílias, mais pessoas. Se você investe a partir de 100 mil reais, pode me chamar ali que acompanho você nos seus investimentos e tudo que você precisar daqui para frente. Boa. Aí, isso. Turma, o episódio de hoje foi esse baita papo. Não se esqueçam, tá, de seguir a gente aqui nas redes sociais, curtir esse podcast e deixar os comentários aqui abaixo que a gente tratou sobre vários tópicos muito legais. Turma, muito obrigado. Guilherme Geres aqui. Nos vemos no mercado. Tchau, tchau.